Senhores, aqui voltou. Prancheta, nova prancheta, um pouquinho maior. Fica mais fácil, que são as pecinhas foram muito próximas. Estou para fazer esse vídeo desde a data da FIFA de setembro. Aí aconteceram algumas coisas e tal. Bem, não consegui fazer, decidi fazer hoje. Eu queria falar sobre um jogador especificamente, eu vou usar ele como exemplo. Mas eu quero falar sobre posição e função. Tá? O que é posição e o que é função. Vamos tirar os amarelinhos de campo, que eles não vão importar pra gente aqui não. Tá? Vamos trabalhar só com os vermelhinhos. Perigo, hein? Mas vamos lá. Eu não aguento. O verdade tá rindo. Como é que jogou o Brasil? E eu quero falar sobre essa pessoa aqui, o Danilo. E na abertura do vídeo, só para vocês entenderem, só para não ficar bobo, porque tá bobo. Esse senhor aqui, esse jovem senhor, esse rapaz, esse atleta de ponta, ele jogou, vou tirar o time do Brasil, tipo o América Mineiro. Ele jogou no, tirar não, né? Desculpa, no América Mineiro, no Santos do Neymar, jogou no Porto, no City, no Real Madrid e na Juventus. Gente, ele tá fora do país há 14 anos, 15 anos. Quantos técnicos passaram pela mão do Danilo e ou vice-versa? Você acha que você está certo? Não ri não, dado. Não ri dos outros, não. É tipo assim, não dá para entender. É que você pode falar que um cara com essa carreira que eu acabei de falar agora, ah, ele é capitão da Juventus. Acho que não tinha um Brasil capitão da Juventus há 40 anos, nunca tinha tido. Algo do gênero, algo bizarro assim de grande do gênero. E as pessoas batem muito nele, assim como o Alexandre, que o jogo do Flamengo já mostrou o tamanho que é, o trato com a bola e o jeito que joga. Esse cara aqui tem 10 anos de seleção brasileira ou mais, com vários técnicos também. Minimamente Dunga, Tite, Diniz, Dorival, Ramon, acho que o Ramon chamou, né? Acho que tem mais técnico aí. Será que está todo mundo errado ou você não conseguiu entender pela milésima vez que o esporte mudou e que as funções mudaram? Como é que jogava antigamente, né? Geralmente era um 4-4-2, né? Só que não era um 4-4-2 arrumadinho assim, não. Ninguém jogava em bloco. A gente se ocupava muito mais do campo inteiro, tinha muito mais espaço. E a gente tinha como tradição que o lateral direito fosse sempre no fundo, ou o lateral esquerdo fosse sempre no fundo. O futebol foi mudando, foi se encaixotando, foi virando um futsal. E a gente passou a ter, em todas as posições do campo, novas funções que antigamente não se exercia tanto. Exemplo, os pontas começaram a ter que descer para marcar. Não é uma opção, percebam. Porque se o ponta não descer, o centroavante não descer e o ponta direita não descer, você vai marcar só com 7, você vai perder o jogo de goleada. Bastante simples. Deu para entender? De goleada. Pô, mas é muito ruim, é mais feio. Tá bom, você pode pensar que é mais feio. Tá bom, tudo bem. Mas não é opcional. Os gringos arrumaram um jeito de jogar e neutralizar o espaço que era dado para eles no campo todo. O que eles fizeram? Eles encurtaram o espaço, como o futsal. E eles venceram. Dessa forma, não é vencer que eu digo no embate, não. Essa forma é a forma que dá para vencer hoje. Porque se você jogar espalhado como era, antigamente o atacante ficava aqui, intermediário, ponta aqui e tal, não sei o quê, tudo espalhado, aí os amarelinhos vêm para cá. Não dá mais. O máximo dá pra fazer hoje em dia é deixar um aqui, porque o resto tem que descer para formar a boa e velha linha de 4. Muitas vezes linha de 5. Muitas vezes, esquece os números, tá? Muitas vezes um 4-4-2 assim, muitas vezes um 5-5, muitas vezes um 6-4, dependendo da pressão que você está tomando, quando é que está jogando. Como é que você consegue entrar aqui nesse espaço, me diz? Lei da física. Muito mais difícil você entrar aqui.
Então o que acontece? O futebol mudou. E o Danilo em questão virou um lateral defensor. Por mais que fale um monte de besteira, um monte de baboseira, são fatos. Ele é titular da Juventus há milhões de anos. City, Real Madrid, Porto. Não dá, cara. Então vamos explicar o que o Danilo faz. O que o Danilo faz na construção do Brasil? O Danilo vem pra cá. O Dorival tá usando o Magalhães, que é canhoto, para ser com a perna boa no corredor, para você ter uma amplitude mal no campo. O Marquinhos e o Danilo. Porque qual é a função do futebol? Qual é o objetivo do futebol? Esquece a posição. O objetivo do futebol para você atacar é você tentar colocar o máximo, o azul é bola, tá? O máximo de atletas seus dentro do campo adversário. Então, pouco importa que o nome dele é lateral, mas tem gente fazendo vídeo falando, eu fui contar quantas vezes ele foi no fundo na Juventus. A função dele não é ir no fundo. Mas Edu, eu posso ter um esquema tático do meu lateral ir no fundo? Pode. Pode. Aí o Danilo passa a não ser uma opção para isso, porque ele não vai fazer isso. O Rodinei faz isso. O Lodi jogava com o Tite assim. O Brasil jogava assim no 3-2-5. O Lodi era esse cara aqui, ó. Aqui. E o Danilo era esse cara aqui. Olha a diferença dos laterais onde estão. Por quê? Porque a função de um lateral escolhido por vários técnicos, inclusive o Guardiola, para o Danilo é que ele jogue o terceiro e joga muitíssimo bem aqui. Quantas vezes você vê o Brasil sendo massacrado por aqui, tomando baile, ele tomando drible direto, quando? Tomando passagem, bola nas costas, quando é que você viu isso? Você nunca viu isso? Porque ele é um baita defensor. Como apoiador, não, ele não é um bom apoiador, mas ele não se propõe a isso. E quem escolhe ele para trabalhar aqui. Na Juventus, ele não trabalha aqui, ó. Na Juventus ele já fez as 4 posições. Por quê? Porque ele é um defensor. É a característica principal dele. Até física, ele é muito forte, alto, sabe, tem estrutura larga. Então a gente precisa entender. O Lodi aqui, talvez numa construção, não seja o bom Lodi que aqui. O Telles talvez tenha mais dificuldade. Estou dando só um exemplo de jogadores. Estou falando por qualquer coisa, não é? Estou dando um exemplo de função. A posição é lateral, mas a minha função é atacar a última linha. E a minha, como lateral também, é jogar por dentro. Qual é a dificuldade da pessoa entender isso? É a mesma coisa que falar assim, poxa, mas o ponta direita aqui, vamos botar o Rafinha, ele não é goleiro. Não, ele não é goleiro. Ele não está marcando como zagueiro. Não, a função que ele termina para ele é que ele seja um ponta. Aqui no Barcelona está jogando até por mais corredores. Mas eu quero dizer que isso tudo é o seguinte, a posição dele, qual é? Lateral direito. Qual é a função dele? A função dele é marcar e formar esse triângulo aqui. Ontem, por exemplo, o Botafogo jogou, vou pegar a camisa 2 para facilitar. O Botafogo ontem jogou com o Gregório, né? De primeiro volante. Cara, um exemplo. O Telles subia, o Telles vinha jogar aqui, o Gregório jogava aqui, ó. Os 2 zagueiros do Botafogo abriam bem, o Gregório vinha aqui, ó, tipo um líbero. O Vitinho aqui, aqui o Jesus, aí Almada, etc, etc. Eu quero dizer o seguinte, o Botafogo fazia o primeiro volante, via atrás dos zagueiros, saía assim, ó, muitas vezes. Ou quando ele não sai aqui, ele sai aqui, ó. O Botafogo sai com um treino bastante espaçado. Nossa, mas ele é o primeiro volante que não faz gol, não chega na área. A função dele no Botafogo foi escolhido para fazer a saída de bola. Entendeu? Então é isso. Vamos entender que quem escolheu o Danilo para a lateral direita vai escolher um defensor, um lateral construtor por dentro, um lateral zagueiro. Sabe como o Guardiola ganhou a Champions dele pelo City? Sabe como? Com 4 zagueiros em linha. Os 2 nem laterais eram zagueiros. E deixou de atacar a última linha? Não, porque o futebol é entendido como um todo.
não é entendido por posição. Isso aqui que a gente bota de 4-3-2, 5, não sei o que, isso é só posição de saída. O Guardiola bota gente dentro da área da forma que for. Foda-se a posição que é, o nome que é. Ele faz isso aqui várias vezes. Várias vezes. Quantas vezes você viu ele fazendo isso aqui? Quantas vezes? Aí o cara desce, esse ocupa espaço, esse aqui passa pra cá, esse passa pra cá, dá uma flutuada aqui, aí o time manda pra cá. Resumindo o assunto, não interessa se o seu lateral sobe ou não sobe. Temos que tentar entender o que o técnico quer. Não interessa se o seu volante invade a área, não. O que interessa é a quantidade de pessoas para atacar. Essas pessoas podem ser N pessoas. Voltar o Tite aqui. Como é que era a Copa de 2018? Antes do Renato Augusto se machucar. Camisa 8, Paulinho. O Paulinho 200 vezes fez gol na área. Por quê? Porque a função do Paulinho dada a ele, mesmo como segundo volante, porque o Brasil jogava assim, né? Mais ou menos assim. A função do Paulinho era esse triângulo aqui, né? Aqui era Casemiro, é isso? Casemiro, Paulinho e Renato, isso. Casemiro, Paulinho e Renato, mais ou menos assim. Porque o Renato associava com o Neymar aqui. Qual era a função do Paulinho? O Renato vinha pra cá, pra intermediário, o Paulinho fazia assim, rasgava a área. E muitas vezes passava o camisa 9. Função, não posição. Beleza? Então, senhores, quando for falar do Danilo, nós temos que entender para não passar ridículo. É porque é passar ridículo. Edu, eu prefiro que a lateral da seleção brasileira ataque. Então você tira o Danilo, você bota outro lateral direito, que qualquer que seja, mas você saiba que você vai ter que reestruturar a equipe de uma forma, porque você vai ter que ter gente marcando. Talvez com o Danilo, os volantes saiam mais. O Bruno Guimarães está jogando aqui. Bem ou mal, estou dando um exemplo. Talvez o Danilo saia jogando o Rodinei, o lateral aqui, o volante vai ter que ficar um pouquinho mais. Um resumo disso tudo aqui: ocupação de espaço com o máximo de pessoas possível. Superioridade numérica no setor ou num pedaço do campo. É isso. Beleza? Tamo junto e misturado. Pra gente voltou. Fui clear.